desde o pronunciamento do presidente russo Vladimir Putin. Vou apresentar aqui os nossos convidados para o debate de hoje. Vamos receber Ângelo Segrilo, professor em História Contemporânea da Universidade de São Paulo. Professor Ângelo, muito boa tarde ao senhor. Quero cumprimentar também o coronel Gerson Gomes, analista de geopolítica do Instituto Civitas, e também o Eduardo Saldanha, especialista em relações internacionais e professor da PUC do Paraná. Quero já recebê-los e dizer que são muito bem-vindos para essa nossa conversa. O nosso debate aqui no Prós e Contras vai começar. Quem tem razão? Deixa eu começar ouvindo o coronel Gerson, porque nós acompanhamos aí, coronel, esse pronunciamento do presidente Vladimir Putin. Ele sobe o tom, faz essa movimentação de convocação de mais soldados, sinaliza, como o próprio Luca descreveu para nós, que basta um movimento, e ele já espera esse movimento, portanto, é como um jogo de xadrez ali, ele já espera esse movimento como reação do exército ucraniano para essas regiões separatistas. Ou seja, ele está desenhando aí o tabuleiro dentro dessa estratégia. Eu queria ouvi-lo a respeito dessa movimentação e vou fazer para o senhor a mesma pergunta que nós fizemos para aqueles que estão nos acompanhando aqui no Prós e Contras. Há chance real, na avaliação do senhor, de que ele pressione o botão que dispara as armas nucleares? Boa tarde, coronel. Boa tarde, Carlos. Boa tarde aos professores que estão conosco aqui hoje à tarde e boa tarde à nossa assistência. De fato, como você mesmo colocou, há um cronograma sendo seguido, né? E parte dos passos que estão sendo dados, eles têm respaldo na própria Constituição russa e no ambiente interno que o presidente Putin tem que fazer frente. Então, é importante que nós entendamos que até o momento não foi decretada a guerra ou não declarada a guerra oficialmente na Rússia. Por isso essa operação, para que ela tenha um respaldo, inclusive legal, internamente na Rússia, desde o início ele determina ou designa como se fosse uma operação especial feita fora do país para defender interesses da Rússia que foram estabelecidos no início como defesa de cidadãos russos que se encontravam dentro do próprio território ucraniano, algumas hostilidades, e foi colocada uma base para que justificasse aquele emprego de 150 mil homens aproximadamente no início do conflito. Nós podemos observar que logo no início houve uma operação em várias frentes, inclusive com uma frente do norte vindo da Bielorrússia em direção a Kiev, a capital da Ucrânia, e temos duas opções aí levantadas pelos especialistas. A primeira é de que Putin pensava realmente que, fazendo uma operação em grande escala, em várias frentes, convencesse o governo ucraniano à negociação e se render. Inclusive, logo no início do conflito, foi oferecido ao próprio presidente Zelensky que deixasse a Ucrânia, e ele, ao contrário do que muitos analistas pensavam, ele resistiu, permaneceu e escalou a crise, empregando as Forças Armadas ucranianas na defesa. Então, nesse primeiro momento, se percebe que, se havia essa estratégia de um conflito rápido, essa estratégia foi por água abaixo. Por outro lado, existem outros analistas que dizem que essa operação que foi feita do norte pela Bielorrússia, ela foi simplesmente uma ação diversionária, um ataque secundário que teve o objetivo de fixar as tropas ucranianas para defender sua capital, e com isso ele conseguiu o que realmente o exército russo planejava, que era a conquista do sul, não somente avançando da Crimeia para Kherson, como também avançando para o leste e conquistando todo o litoral do Mar de Azov. Então, a grande batalha da primeira fase teria sido justamente na conquista desse litoral ali do Mar de Azov, né? E essa ligação terrestre entre a Ucrânia do sul, ou seja, entre aquela parte que já tinha sido tomada pela Rússia em 2014 da Crimeia, essa ligação terrestre com Donbás, foi uma importante conquista, e hoje a Rússia, de fato, ela tem toda a parte sul sob seu domínio e se encontra numa posição
estrategicamente, comparando com o que ele se propôs no início, bastante vantajosa. Qual é o problema nesse momento? O problema é que, de fato, para justificar manter essa guerra por mais tempo, ele precisa de mais tropa, ele precisa de recompletamento. E embora as Forças Armadas russas tenham aproximadamente 900 mil homens na ativa, é uma grande Força Armada, mas ela tem um território muito grande, tem fronteiras muito distantes com a China, etc., e está fazendo uma movimentação, né, uma movimentação estratégica para próximo, mas ele precisa dessa mobilização. E por isso ele toma essa iniciativa, provavelmente essa é uma mobilização que, na prática, só vai tornar efeito em termos de mudança na configuração dentro da Ucrânia nos próximos meses, não é algo imediato. A Rússia tem 2 milhões de reservistas. É um absurdo o que eles têm de reservistas. Então, quando se fala de 300 mil convocados, significa chamar aqueles que são os que serviram mais recentemente, que estão mais próximos da atividade, para que eles possam fazer uma requalificação e estão sendo preparados. Deixa eu colocar, Coronel, vou interrompê-lo, perdão. Deixa eu colocar o professor Eduardo aqui na nossa conversa. O senhor mencionou a China e vale aqui a gente trazer isso para o campo dessas relações entre os países, porque a gente não pode ignorar, professor Eduardo, que nós estamos durante o encontro das Nações Unidas, estamos com a Assembleia Geral acontecendo, uma semana em que os holofotes do mundo se voltaram também para os Estados Unidos em função dos discursos e os países já fazendo manifestações em função dessa movimentação do presidente russo. Eu queria ouvi-lo sobre esse jogo, mas sob a ótica dos apoios que a Rússia eventualmente possa ter. A China continua, nesse momento, sendo um respaldo importante para a ação russa. E esse reiteramento de sanções que o presidente Biden faz, quando condena novamente. Qual a efetividade disso? São 2 países que têm posições estratégicas, tanto Estados Unidos como China. Queria ouvi-lo, professor. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, professor Ângelo Segrilo. É um prazer estar aqui na presença de todos vocês. Na verdade, vamos por partes, né? Inicialmente, a gente tem que pensar um pouco nessa participação e nos discursos que estão sendo apresentados na Organização das Nações Unidas, né? No fim das contas, a ONU tem se transformado basicamente nisso, né? Em um fórum de discursos, onde os representantes dos estados estão lá para apresentar a sua percepção quanto ao seu país e o seu pensamento quanto a esses conflitos internacionais, porque em termos de efetividade, a Organização das Nações Unidas mostra-se um tanto quanto esvaziada, por diversos motivos, seja pelo déficit democrático existente e evidente no Conselho de Segurança, no fato de ser uma organização internacional um tanto quanto claudicante, inchada, onde as decisões elas levam muito tempo para serem negociadas, para serem efetivadas. Portanto, a Organização das Nações Unidas ela tem tido uma importância muito grande nessa, podemos dizer, guerra de informações, né? Guerra de apoios políticos, e isso é algo a ser considerado, né? O conflito existente na Ucrânia hoje, ele simplesmente descortinou essa, não diria ineficácia, mas esse papel esvaziado da Organização das Nações Unidas em termos de conflitos internacionais. E aí eu aponto como um dos principais problemas esse déficit democrático, principalmente existente no Conselho de Segurança. A gente tem que pensar um pouco no direito internacional, né? Quanto às sanções que são aplicadas com relação à Rússia. A Rússia é um país soberano. Nós vivemos em um sistema internacional onde nós temos países soberanos que tomam posições individuais quanto à atitude tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Estas
ofensivas dos estados, essas sanções, que podemos dizer assim, elas são basicamente voluntárias. Não há nenhum estado que esteja sendo obrigado a aplicar sanções contra a Rússia, a apoiar a Ucrânia. É simplesmente uma decisão de caráter político, uma decisão de caráter diplomático e que deve sim levar em consideração sempre os termos econômicos, os termos financeiros, a crise financeira, a crise econômica que pode ser gerada por esse conflito. Portanto, nós não podemos tirar do norte a questão econômica, a questão financeira e a questão política, porque estes apoios e as sanções, essas alastradas, que se alastraram pela Europa, elas basicamente têm uma perspectiva de caráter voluntário, individual dos estados, que, óbvio, acabam adquirindo um clima de concertação, ou seja, de união desses estados para tentar frear, a partir de medidas individuais, essas ofensivas russas à Ucrânia. Então, esse é um segundo ponto que tem que ser analisado. E o terceiro ponto que tem que ser analisado é a questão política internacional, é essa guerra de informações. Essa guerra de informações é algo bastante importante. Eu cito como exemplo os plebiscitos que estão sendo convocados agora para o final de setembro na região de Donbass. Plebiscitos esses que devem ter a mesma credibilidade de eleições na Venezuela e confissões adquiridas por meio de tortura. A credibilidade quase nenhuma, mas que tem um efeito muito grande nas relações internacionais. A partir do momento que existe uma perspectiva russa de que houve um plebiscito em regiões separatistas ucranianas e que houve a possibilidade de contraofensiva ucraniana nessas regiões que estão se autodeclarando anexas à Rússia, aí há uma ofensiva a territórios russos. Portanto, pode haver uma escalada. Nesse momento, Putin teria 3 possibilidades. Uma, aceitar a contraofensiva ucraniana em silêncio. 2, estender as mãos para um acordo. 3, escalar o conflito. Acredito eu que o escalar o conflito seja a opção do momento. Deixa eu ouvir o professor Segrilo. Professor, nessa história de a gente avaliar o papel dessas regiões separatistas, queria a avaliação do senhor sobre essa aposta, né? Pegando carona nas 3 possibilidades aí que o professor Eduardo aponta, essa aposta que o Putin faz nas regiões separatistas como fiel da balança. Qual o pano de fundo para isso e qual a leitura que o senhor faz dessa escolha como estratégia, professor? Boa tarde, Aros, Coronel Gerson, professor Eduardo. Essas regiões, elas são diferentes, né? Donetsk e Luhansk tinham uma percentagem grande de russo-étnicos, não era uma maioria da população originalmente, mas era uma minoria bastante significativa. As outras 2 regiões, Kherson, Zaporizhia, não eram regiões onde os russos eram essa minoria significativa como naquelas 2 repúblicas separatistas originais. Então, isso representa uma escalada do conflito, né? É aquela coisa que se colocava no início. Putin, além de simplesmente defender aquelas regiões onde os russos étnicos eram uma boa quantidade, né, as 2 regiões separatistas, e na Crimeia eram 80% da população de russos étnicos. Ele criou também um cinturão ligando a Crimeia a essas 2 regiões, só que é Kherson e Zaporizhia. Só que nessas regiões não tinha uma minoria étnica tão grande como nessas outras. Então, é uma escalada algo arriscada, né? E nós temos que ver aonde isso vai dar. O fato de que ele fez uma mobilização parcial, né, de reservistas representa que a invasão não está indo de acordo com o plano, como ele sempre fala, né? Teve problemas. Não só o início, né, que queria tomar a capital deu certo, mas também ele estava querendo evitar de todas as maneiras de convocar reservistas, né? Principalmente quando começar a convocar os jovens filhos da classe média, porque isso aí pode atrapalhá-lo politicamente e internamente na Rússia. E ele está sendo obrigado, pelo menos parcialmente, a isso, né? Já disseram que não vão
convocar jovens alistados, 18 anos. Não, vão chamar os reservistas que já têm mais experiência, até para repor, né, no campo de batalha, onde tem morrido muitos soldados, né, e até oficiais. Então, isso aí é uma escalada realmente da guerra, e o Eduardo tocou num ponto importante. Se essas regiões passarem a integrar a Rússia, forem parte da Rússia, aí um ataque a essas regiões é um ataque à Rússia, né? E aí é muito complicado, porque um ataque à Rússia muito sério pode até levar a uma resposta nuclear, como está na doutrina de defesa russa. Então, há uma escalada aí, há um momento de fraqueza do Putin, né, de que não deu certo de acordo com o plano, e ele está elevando as apostas, o que é arriscado. Coronel, diante dessa possibilidade, não é, e de uma ameaça que não é nova, vale dizer, porque o tempo todo, desde que esse conflito começou, surge essa ideia e é vocalizada essa ideia de que, olha, tenho aqui do meu lado arma nuclear, e aí os Estados Unidos sinalizam a mesma possibilidade. O Biden hoje dizendo, olha, essa é uma guerra que não deve ser lutada. E aí a gente tem esses discursos. Mas diante de uma possibilidade de resposta mais contundente, a partir dos ataques a essas regiões, como ficam esses países que estão hoje, de alguma maneira, financiando essa guerra do lado da Ucrânia, né? Os Estados Unidos, alguns países europeus, eles deixam a postura de apenas apoiadores sem se comprometer diretamente lá no front e partem para o combate, ou isso se sustenta para que isso não escale para um conflito global? Qual que é a leitura possível? Então, o que nós precisamos entender nesse momento é que duas componentes novas foram colocadas no discurso do presidente Putin. Como os professores bem alertaram, há uma guerra de comunicação, há uma operação psicológica sendo feita, e a componente militar, ela é somente uma das componentes dessa guerra. Talvez, inclusive, a mais importante componente que esteja sendo utilizada pela Rússia nesse momento seja a componente econômica, nem tanto a militar. Muitas pessoas falam que, por causa do contra-ataque da Ucrânia, que aconteceu na região nordeste, né, e que a Rússia estaria perdendo a guerra, ou que a Ucrânia teria passado a contraofensiva porque ela estaria fortalecida com o armamento que recebeu do Ocidente. Tudo isso é verdade, porém, do ponto de vista da guerra convencional, se a Rússia declarar guerra realmente à Ucrânia, a desproporção de meios militares, seja de meios aéreos que não foram utilizados ainda nessa guerra, inclusive a grande parte dos meios bélicos da Rússia não foram utilizados exatamente porque a operação é uma operação limitada, porque a aposta inicial do governo russo foi justamente causar uma desestabilização entre duas situações dentro da Europa. Existe uma sobreposição entre a OTAN e a União Europeia. Havia já há bastante tempo uma dissolução, ou pelo menos uma contradição, entre a posição da União Europeia, particularmente da Alemanha, e da OTAN. E como se isso se manifestava de uma maneira tão clara? Justamente na política energética. Então, enquanto a Alemanha solicitava que os Estados Unidos mantivessem tropas dentro da Alemanha, que é o maior efetivo americano fora dos Estados Unidos, é dentro da Alemanha, ao mesmo tempo a Alemanha construía o Nord Stream 2, ou seja, ela já tinha o Nord Stream 1, que era uma empresa, que era uma joint venture com capital alemão, capital dos fundos de pensão europeus, constrói o Nord Stream 2, ou seja, alavanca ainda mais a política energética da Europa com a Rússia. E dessa forma, essa contradição, ela foi explorada pelo presidente Putin desde o início. Então ele percebia que havia uma diferença entre a posição da OTAN e a própria política energética da União Europeia. E não só a política energética, até mesmo a política econômica. Então, esse tipo de contradição é que está sendo explorado muito mais que a parte militar. Claro que a parte militar chama atenção, hoje a tecnologia avançou muito. A última vez que foi utilizado o artefato nuclear foi 77 anos atrás, em Hiroshima, Nagasaki. De lá para cá, nunca mais houve a utilização de um artefato nuclear, mas a tecnologia evoluiu muito. Hoje, as armas táticas nucleares, como são chamadas, elas trabalham com megatons menores, têm a capacidade de fazer um grande estrago numa região menor,
com uma dissipação radioativa menor. Só que todas essas possibilidades estão sendo analisadas pelos grupos de inteligência, porque hoje você tem que interagir velocidade do vento, condições meteorológicas, para que a própria radiação não atinja as tropas russas. Então, onde seriam empregadas essas armas? Então, todo esse jogo que está sendo feito agora é um jogo que tem narrativas, mas em termos práticos, o que eu acho que a audiência precisa ficar na mente? Putin precisa dar alguns passos internamente. Essa mobilização hoje foi o primeiro passo. Ele precisa depois declarar guerra. Para declarar guerra, ele precisa que alguma área russa seja atacada. Qual seria a área russa natural para ser atacada nesse momento? A própria península que já foi conquistada em 2014 da Crimeia, que ele considera russa. Porém, é interessante que mesmo tendo uma ponte que foi construída 2 anos depois da invasão da Crimeia, essa ponte é uma ponte rodoviária e ferroviária que junta o território russo à Crimeia. Essa ponte não foi atacada e não foi destruída. Por quê? Porque se os ucranianos de fato fazem um ataque formal contra a Crimeia, eles dão essa razão para a declaração de guerra e o uso de um artefato nuclear. Perfeito. Então, quero agradecer. Está sendo feito.